Então vamos começar? 1 hora, não estou podendo me atrasar muito, né? Para contar para vocês aí um pouquinho da questão da vulnerabilidade pelos olhos da neurociência. Lembrando para quem está entrando agora, ou até para quem está vendo no gravado também, se tiver perguntas sobre isso, escrevam aqui para mim. Vocês estão me escutando bem, né, gente? Só me avisem aqui se está tudo certo para eu continuar. Vamos tentar, então, assim, o que quer dizer explicar para vocês as emoções, que são as lives express essa semana, através da neurociência. Explicar as emoções através da neurociência quer dizer explicar as emoções através de uma perspectiva de como o cérebro funciona, né? De testes e pesquisas feitas em cima do sistema nervoso. Então, essa que é o foco aí do nosso trabalho de hoje, né, da neurociência. E as emoções, elas são muito pesquisadas por um campo específico da neurociência, que é chamado de neurociência afetiva, que é o campo que eu estudei, que é o campo que eu consigo falar bastante, porque é em cima disso que eu fiz o meu mestrado, em cima disso que eu fiz o meu experimento e tudo isso, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade, né? Então, o que é vulnerabilidade e por quê? Ou será que a gente tem que aprender a regular? Então, a gente precisa primeiro separar duas coisas, né? Vulnerabilidade é um tema que ficou muito famoso com uma pesquisadora que explodiu aí nas redes sociais, no TED Talk, no YouTube, que se chama Brené Brown. Eu falo muito dela aqui. Ela não é psicóloga, mas ela é socióloga e ela estuda esses componentes internos e de relacionamento e de características pessoais que fazem as pessoas terem comportamentos sociais. E a vulnerabilidade foi um tema que ficou muito em pauta. Quem sabe aí o que é vulnerabilidade? Me conta. E que inclusive nas empresas e no consultório as pessoas usam muito, as pessoas falam muito sobre isso. Vulnerabilidade, no senso comum, é aquela sensação que a gente tem de eu queria, mas eu não posso. De senso de inadequação. Então, sabe quando a gente fala alguma coisa que queria ter falado, mas depois a gente se sente mal por ter falado? Sabe quando a gente fica com medo de perguntar alguma coisa porque a gente tem medo da resposta que vão nos dar? Ou quando a gente fica com medo de dizer alguma coisa porque tem medo das consequências disso, por exemplo, isso eu passo muito, né? Dizer para o meu cliente aquilo que está acontecendo dentro de uma realidade, que eu vou dizer, olha, meu cliente, o problema aí é você, só que eu corro o risco de quando eu dizer isso, o meu cliente nunca mais vai querer trabalhar comigo, dizer para minha amiga que ela não está numa relação boa, só que eu corro o risco dela nunca mais querer ser minha amiga. Então a vulnerabilidade é essa sensação de desconforto, ela não é uma emoção, ela é uma sensação, é um sentimento de desconforto que a gente sente quando a gente está prestes a fazer alguma coisa corajosa, né? É muito desconfortável se sentir vulnerável. Então, a vulnerabilidade, pela Brené Brown, que tem pesquisado isso, socialmente, ela é um sentimento, ou seja, uma interpretação que a gente dá para a emoção de desconforto, para quando a gente quer ter coragem de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E aí a gente fica nesse impasse. Será que eu falo mesmo correndo risco de ser rejeitado? Será que eu faço mesmo correndo risco de ser rejeitado? Isso que é o fenômeno aí, né, social, o sentimento de vulnerabilidade, tá? A grande maioria das pessoas de hoje em dia, por medo de serem rejeitadas, por medo de serem envergonhadas, por medo de se sentirem inadequadas e por serem humilhadas, por se sentirem inferiores, a grande maioria das pessoas, por esses motivos que eu falei, elas têm dificuldade de lidarem bem com a vulnerabilidade. Então, toda vez que a pessoa pensa, vou falar alguma coisa, vou dizer alguma coisa, vou compartilhar alguma coisa, eu vou tentar algo novo, ela sente essa sensação, né, de vontade com medo. Vamos talvez traduzir de vontade, mas medo de ser rejeitado, medo de fracassar, medo de não dar certo. E aí isso que é o que a gente chama de se sentir vulnerável, porque eu estou vulnerável a qualquer avaliação dos outros, a qualquer avaliação de todo mundo. E aí elas travam, né? E a vulnerabilidade acaba que faz as pessoas
Algumas pessoas que não conseguem lidar com essa sensação de desconforto, de risco, elas acabam que não fazem muitas coisas da vida que desejam, porque não tem muita coragem. Vocês se sentem assim? Ó, medo das suas fragilidades serem percebidas, né? É basicamente isso, e tem esse medo de ser envergonhado por trás. Os estudos neurocientíficos, os estudos do cérebro, de como a gente funciona através da vulnerabilidade, eles não estudam a vulnerabilidade em si. Quando você vai buscar na neurociência o termo técnico de vulnerabilidade, quer dizer estar vulnerável mesmo, estar suscetível, é outra coisa. A neurociência estuda a vergonha, né? O que é estudar vergonha na neurociência? Ela estuda como é que o nosso cérebro reage quando a gente está em situações onde a gente vai se colocar vulnerável, só que a gente sente vergonha de se expor, de falar o que pensa, de tentar o que quer, de falar sobre os seus sentimentos, de qualquer coisa, né, que vai nos expor, qualquer tipo de exposição aonde nós possamos fracassar. E aí que essa vergonha faz com que a gente trave na vida e também desenvolva algumas patologias, tá? Então a neurociência, ela estuda a vulnerabilidade através da vergonha. O que é a vergonha para a neurociência? A vergonha para a neurociência é qualquer situação onde eu me sinto inferior, inferior por vários motivos, porque financeiramente, por conhecimento, por afeto, por qualquer coisa. A vergonha é quando eu me sinto humilhado, porque eu sinto que alguém tá se achando, né? Ou me humilhando mesmo por alguma questão. A vergonha é quando eu sofro qualquer tipo de abuso moral, físico, assim, quando uma pessoa ultrapassa os limites, os meus limites, eu não consigo me defender. E é quando a gente se sente inadequado. Esses dias eu fiz um vídeo aqui sobre inadequação, que vocês amaram, comentaram muito. Então, essa sensação de inadequação é o que está no fundo da vergonha e da nossa dificuldade de ser vulnerável. Ser vulnerável é uma coisa importante para a nossa saúde mental. A gente deveria aprender a lidar com essa sensação. Por quê? Porque se eu aprendo a estar vulnerável, a lidar bem com esse desconforto, com a possibilidade do erro, a lidar bem com a possibilidade de ser rejeitado, eu vou aprendendo a ter mais coragem de ser eu mesmo, de viver as minhas experiências, de fracassar e me levantar. Então é muito importante para a nossa saúde mental para que a gente aprenda a ser vulnerável. Só que a gente não consegue por causa da vergonha, por esse senso de inadequação, por se sentir inferior, por ter medo de ser rejeitado. A vergonha, para a neurociência estuda muito pessoas que ou eles colocam em situação de vergonha, eles fazem algumas atividades assim, onde a pessoa está num jogo e perde, está num jogo e recebe um feedback horroroso de inferioridade na frente de todo mundo, ou muitas vezes estudam crianças que passaram por situação de vergonha no passado. O que é vergonha, gente? Vergonha não é a gente ser tímido, não é a gente ter vergonha de falar com as pessoas, não tem nada a ver, é vergonha, senso de inadequação, não conseguir ser vulnerável por vergonha, por me sentir ídio. Tá, tô aqui, voltei, tá? Então, os estudos neurocientíficos nos dizem o seguinte da vergonha. Eu tenho muita coisa sobre isso lá no meu curso, inclusive, os meus alunos do curso de psicologia sabem tudo sobre isso, tá, gente? Então, depois se vocês quiserem se consultar com eles, vocês podem. Inclusive, temos várias alunas minhas aqui, né, meninas? Das psicos aqui, minhas alunas. A vergonha, ela está totalmente ligado à nossa autoestima. Então, a nossa capacidade da gente ser vulnerável, se arriscar e lidar com desconforto, está ligado ao quanto eu estimo a mim mesmo e está ligado também ao quanto eu sou gentil e tenho compaixão por mim mesmo. Quanto menos eu estimo a mim mesmo, quanto menos eu tenho compaixão, menos vulnerável eu vou ser, mais vergonha eu vou sentir ou mais medo de sentir vergonha eu vou ter, tá? Então, a vergonha dentro do nosso cérebro, quando a gente tem experiências de vergonha, ela afeta algumas áreas do nosso cérebro do sistema límbico. O que é o sistema límbico? É onde a gente sente as emoções, na amígdala cerebral, na ínsula e também em algumas partes de esforço, punição e recompensa. Então, toda vez que a gente se sente envergonhado por alguém, quando alguém me trata mal, quando alguém me coloca para baixo, quando alguém diz que eu sou menos, quando alguém diz que eu não posso ser assim, quando alguém fala da minha aparência, quando alguém fala de quem eu sou de uma maneira pejorativa, isso possivelmente vai me gerar vergonha e senso de inadequação. No meu cérebro ativam áreas
que são as áreas de emoção e de regulação emocional. Só que ela vai ativar a minha área de emoção, fazendo com que eu sinta ansiedade, sinta angústia, sinta medo, que é a amígdala cerebral, e ela também ativa a ínsula de maneira que a ínsula não consegue trabalhar direito. E aí a ínsula, que é uma parte ligada à maneira que eu regulo essas emoções para pensar, para agir, ela não funciona da melhor maneira que ela deveria funcionar. Também é nessas áreas, que é a área lateral aqui do cérebro, a área dorsolateral, córtex dorsomedial bilateral, é a área de autorreferência. Então, quando eu tenho experiências de vergonha, uma área de autorreferência lá no meu cérebro, além das minhas áreas emocionais, além da área da ínsula, que é de esforço e recompensa, a minha autorreferência vai começando a ser estruturada em cima das experiências de vergonha. Então, eu vou traduzir para vocês. Quanto mais experiências de vergonha a gente tem na vida, quanto mais a gente se sente inadequado perante os outros, mais o nosso cérebro entende que nós somos inadequados. E aí eu nunca vou conseguir ser vulnerável, eu sempre vou me sentir inadequado, eu vou ter dificuldade de seguir os meus planos de vida, os meus sonhos de vida e possivelmente vou desenvolver ansiedade, vou desenvolver talvez transtorno de estresse pós-traumático com mais facilidade, vou desenvolver possivelmente também uma depressão, tudo que está ligado ao humor fica mais passível de eu desenvolver e tudo que está ligado à compulsão também, compulsão alimentar, compulsão por trabalho, compulsão por bebida, por causa dessa questão de autoimagem e de que quando eu sinto vergonha, eu vou precisar recompensar o meu sistema nervoso com alguma coisa que não faça eu sentir essa vergonha, tá? Os estudos neurocientíficos que fizeram estudos com homens, mulheres, o que eles entenderam? Que quando a gente faz as pessoas sentirem orgulho e vergonha, elas têm muito mais facilidade de sentir orgulho do que vergonha. As pessoas que tiveram experiências de serem envergonhadas na infância, por exemplo, na adolescência, ou inferiorizadas por qualquer motivo, por ter que ser da maneira que os outros quiseram, por ter que ter um padrão, seja um padrão de comportamento, um padrão de beleza, um padrão de qualquer coisa na infância, um padrão acadêmico, né, na infância, essas pessoas na vida adulta, quando elas passam por experiências de vergonha, elas bloqueiam. O cérebro meio que faz uma autoproteção e ele não deixa a pessoa sentir nada. Em compensação, quando essas pessoas precisam sentir orgulho e resgatar memórias de orgulho, elas conseguem. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente vive muitas experiências de vergonha, além da vergonha ir modificando o nosso cérebro e fazendo com que a gente não consiga ter uma referência boa da gente mesmo e fazer com que a gente diminua a nossa autoestima, a vergonha faz com que a gente, ao longo do tempo sentindo ela, o cérebro começa a nos proteger de sentir isso. Porque sentir isso é extremamente desagradável, porque sentir isso me dá ansiedade, porque sentir isso me dá medo. Então o cérebro ele é protetivo, ele começa a fazer você não entrar em contato com as emoções e com as situações que te causem vergonha. Aí você vai me perguntar, mas isso não é bom, né? Que bom que meu cérebro não me deixa entrar em contato. Não. O problema é que se eu não entro em contato com isso, que são os meus medos de ser inadequado e essas sensações, eu não consigo me expor para a vida. É como se eu não conseguisse nem ler o cenário, é como se eu me distanciasse das situações onde eu vivencio isso. Então você vai perceber, possivelmente você não vai ter muita memória de situações onde você se sente mal ou com vergonha, porque o nosso cérebro ele meio que trava. As pessoas que têm esse histórico de sentir vergonha, elas não conseguem se sentir vulneráveis. Quando elas se sentem, elas vão para compulsão, elas vão para uma ansiedade, para uma crise de pânico. Então, muitas vezes as compulsões, as ansiedades, as crises de pânico estão totalmente ligadas à vergonha e a gente não conseguir se sentir vulnerável, com uma base de que tudo isso vai fazer com que eu me sinta inadequado e não aceito para o mundo, para as pessoas que eu convivo, para todo mundo. Faz sentido isso, gente? Nossa, vocês escreveram um monte de coisa. Eu não vou ler muito hoje, gente, senão não dá tempo de fazer uma live express, tá? Ó, então, esse é o processo da vergonha e da vulnerabilidade no sistema nervoso, tá? Você pode dar mais exemplos do que, como reverter esse processo? Eu vou entrar no como reverter agora, tá? E como regular a vergonha. Essa aula precisa ser gravada para assistirmos outra vez, ela será. Então, assim,
Mais exemplos, né, de quando a gente sente vergonha. A gente sente, inclusive me ajudem aqui, cada um colocar os seus exemplos, né? Quando a gente quer falar a verdade sobre coisas que a gente pensa do mundo e das pessoas, a gente sente a gente vai sentir uma angústia no peito, uma sensação de insegurança, a gente vai sentir uma ansiedade, um medo de ser rechaçado por falar as coisas que a gente pensa, por iniciar novas carreiras, iniciar novos trabalhos, por mostrar o corpo, por mostrar como a gente é. Então, por exemplo, tem muita gente que tem medo de gravar vídeos aqui no Instagram porque tem medo do que as pessoas vão dizer. Isso é vergonha, isso é querer evitar a vergonha. Então, eu não gravo, eu não digo nada, eu não coloco a minha opinião para que as pessoas não me julguem. Isso é evitar a vergonha, evitar a vulnerabilidade, para que os outros não achem que você é ruim, para que as pessoas não achem que você é inadequado. Ó, o pessoal tá dando um monte de exemplo, ó. Vergonha de falar no trabalho, vergonha de dar ideias no trabalho, quando precisamos de ajuda e não sabemos explicar, trabalho novo que você ainda não tem total domínio. E aí tem alguém falando do curso de psicologia, isso é o curso, além de ensinar, ele te ampara emocionalmente. A Fran é super clara nas explicações e muito acolhedoras. Isso, a Vera acho que está falando do curso para as minhas psicólogas queridas, né? Porque depois dessas lives o pessoal sempre me pede agenda de terapia e geralmente eu não tenho essa agenda, então as minhas alunas que estão aqui estão todas experts nisso daí e elas vão poder ajudar vocês também, caso vocês tenham essa necessidade, tá? Então assim, como que a gente regula? Falando rápido, o primeiro passo, gente, pra gente regular essa vergonha é a gente entender que momentos eu tenho. E as pessoas que foram muito envergonhadas na infância, que foram muito criticadas na infância, elas vão ter dificuldade de sentir isso, como eu falei pra vocês, porque o cérebro vai fazer você não querer se sentir assim, né? Então, você vai ter que mapear do que você foge. Você foge de dizer para as pessoas o que elas pensam? Isso é um indicador de que você sente vergonha. Você foge de postar coisas nas redes sociais por medo de ser julgado? Você foge de vestir roupas que você gostaria, mas você acha que as pessoas vão te achar feia, inadequada com essa roupa? Você foge de fazer coisas, de entrar em relacionamentos que talvez você entraria por medo do que as pessoas vão pensar e achar? Você foge de dar ideia no trabalho por medo de como você vai ser tratado? Isso tudo é vergonha. Então comece a fazer uma lista dessas coisas que você foge, que você deixa de fazer, para você entender aonde você vai ser gatilhado pela sua vergonha. Esse é o primeiro passo, né? Tem gente que já sabe de cor. Você foge de ser criticado, você foge de receber um feedback negativo, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entrar em contato com essa sensação de crítica que você tem medo. Então, eu posso dar um passo a passo ou eu posso fazer a experiência com vocês aqui. O que vocês preferem? Que eu dê o passo a passo ou que a gente faça juntos aqui essa regulação da vergonha? Me digam rápido, porque é rapidinho da gente fazer, quero só ver o que vocês preferem. Enquanto vocês me escrevem, tô olhando aqui, ó, a Gabi tá falando, confundimos muito vergonha com culpa, né? Sim, gente, confundimos muito vergonha com culpa. A gente chama de culpa hoje em dia o que na verdade é vergonha, né? Porque quando a gente só sente culpa, a gente fala, tudo bem, eu errei, eu vou continuar. Agora, quando a gente fala, eu errei e eu não sei o que fazer com esse erro, é vergonha. E é falta de conseguir ser vulnerável. Então, eu quero ensinar vocês hoje com essa prática a ser mais vulnerável, no sentido de saber lidar com essa vergonha e não deixar com que isso paralise a vida de vocês, as emoções de vocês, tá? Então, ó, tem gente que quer passo a passo, tem gente que quer a experiência. Os dois. Estamos aqui nos dois. Eu vou fazer, então, um pouquinho de cada um. Eu vou dando passo a passo e vou fazendo a experiência com vocês, tá? O passo número 1, que a gente não tem como fazer aqui, é vocês saberem aonde vocês têm esses gatilhos de vergonha. Uma dica, geralmente em tudo. Quando a gente tem vergonha acionado e não sabe lidar com a vulnerabilidade, a gente se trava em todos os aspectos da vida, inclusive na maternidade. A gente muitas vezes é a mãe que a gente acha que tem que ser e não a mãe que a gente gostaria de ser. Isso é uma das coisas que trava a gente. Parece que a gente tem que estar sempre na perfeição da maternidade, não na maternidade possível, tá? Perfeccionismo tem tudo a ver com vergonha e dificuldade de ser vulnerável, tá? Então, vamos passar aqui para vocês um pouquinho como que a gente regula.
O que é importante eu dizer para vocês? Se eu passo só o passo a passo, vocês vão ter muita dificuldade de fazer, porque uma das maneiras da gente aprender a regular a vergonha tem que ser na corregulação, tem que ser junto com alguém. Porque a vergonha é uma sensação do cérebro de insegurança, o cérebro sente que ele não está protegido. Para que o cérebro consiga sair da vergonha e ser vulnerável, ele precisa se sentir seguro. E para isso a gente precisa estar fazendo junto com alguém. Então muitas vezes você vai tentar fazer sozinho, você vai ter dificuldade, ou você vai ter que assistir um vídeo para fazer, que é o que a gente faz lá no Projeto Equilíbrio, ou você vai ter que fazer com a sua terapeuta, que é mais fácil de você aprender a regular a vergonha fazendo junto. Então a gente vai fazer junto aqui um pouquinho desse processo de regulação, que é o mesmo que você vai fazer quando você sentir que a vergonha está te travando, tá? Bom, então assim, o que a gente vai fazer? Sempre que vocês quiserem regular algo, a gente vai fazer isso essa semana inteira, vocês vão colocar o pé no chão. Então vamos colocar, quem está dirigindo tudo, depois coloca, mas a gente precisa que o nosso corpo sinta chão, sinta um lugar de segurança através do corpo. Então colocar o pé no chão ajuda demais a gente a conseguir se expor para nós mesmos. Então a gente coloca o pé no chão. Quem puder, coloca aí a mão também assim, ou no colo, ou na mesa, aonde você se sentir mais seguro. Faça o teste aí, se é em cima da mesa. Pra mim é na mesa, não é nem no colo. Eu me sinto mais seguro quando coloco a mão na mesa. Ixi, gente, minha filha tá chorandão. Ai, meu marido chegou. Calma, que mãe, vocês sabem como é, né? Ok. Então, vamos lá. Pés no chão, mãos em cima da mesa. E a gente vai recordar agora essa sensação, pode ser numa situação que você tem muito medo de fazer, ou pode ser alguma memória que você teve, essa sensação de se sentir inadequado e com medo e com vergonha de fazer as coisas por ser julgado. Então, vamos lá, tentem recordar. Geralmente é uma sensação que dá assim um aperto no peito. Deixa a sensação vir, tá? Porque pra gente regular tem que vir. Esse é o passo a passo. Então você vai estar aqui, ela vem. Primeiro passo é veja como o seu corpo está se sentindo. Então geralmente é um aperto no peito, geralmente dá um nó na garganta, geralmente a gente sente automaticamente as nossas costas travarem e quererem assim se botar pra dentro. Todo mundo sente isso, eu também tenho experiências de vergonha, então a gente sabe como é. Geralmente a barriga também ela se contrai um pouco com medo, é aquela sensação de medo. Então tragam essa memória do seu corpo, alguma situação de vergonha, coisas que te deixem com essa sensação. E o primeiro passo é a gente entender como é que o meu corpo está reagindo de maneira consciente. Então observe aí o seu corpo. E aí agora a gente vai dizer pra gente mesmo, isso que eu estou sentindo é vergonha, é senso de inadequação. Não precisa falar em voz alta se vocês não quiserem. E lentamente você vai começar a respirar. Pode ser pelo nariz, pode ser pela boca, desde que seja bem devagar. Eu prefiro sempre pelo nariz. E você vai, para cada uma das partes do teu corpo que está tensa, você vai, a cada respiração, dizendo para essa parte do seu corpo, acalme-se, com os pés no chão. Inspira, localiza a parte do teu corpo que está tensa. Expira, pede para ela se acalmar. Vai abrindo o seu corpo, vai abrindo essa parte aqui, que é a parte do peito, que é a parte que a gente deixa mais fechada nas situações de vergonha. Vai sentindo, inspira, sente a tensão do corpo e fale acalme-se. Vai soltando o seu abdômen, vai deixando o seu corpo solto. E aí você vai dizer bem assim para si mesmo: eu posso sentir vergonha, mas eu não preciso, eu não sou inadequado. Eu posso me amar, eu posso ter coragem. Eu não sou inadequado, eu posso me amar e posso ter coragem. Vão respirando bem devagar.
cada vez mais profundo. E quando o ar solta, soltem toda essa tensão, esse medo que o corpo de vocês traz junto com essa sensação de vergonha, tá? Pés no chão, mãos em cima também da mesa. Se vocês quiserem, repitam: eu estou seguro. Quem quiser e estiver sentindo o coração acelerado, põe a mão no peito e diga aí: acalme-se, até o seu coração desacelerar. Continuamos respirando bem devagar. Solta o maxilar. E eu sei que para muitos de vocês fazer essa técnica é desconfortável, exatamente porque você sente vergonha, mas é exatamente essa técnica que vai te ajudar a ensinar o seu cérebro que você é suficiente, que você não precisa sentir esse medo de rejeição o tempo todo. Então insistam. Se o seu cérebro disser assim: para com isso, você fala: não vou parar não. Eu mereço ficar bem, eu quero ficar bem. Então, é uma maneira da gente ir reprogramando essas experiências do organismo. Bom, rapidamente nós fizemos aí. Quem quiser já abrir o olho. Esse exercício, obviamente, que a gente deve fazer ele em um pouco mais de tempo, tá, pessoal? Assim, talvez de 5 a 6 minutos, com essas respirações bem pausadas. No processo terapêutico, eu e as minhas alunas, a gente tem que fazer isso com o paciente. Quando o paciente tem muita dificuldade, as minhas alunas já até me disseram que elas têm gravado vídeos, o paciente faz, depois elas começam a fazer no consultório. Mas é um exercício muito básico, testado pela neurociência, para que a gente consiga reprogramar e regular a vergonha no nosso sistema nervoso. Para você que quer fazer isso, por que é importante a gente fazer isso em loco, assim, né? Em loco não, na prática, tipo a gente está fazendo agora. Porque a gente precisa ir treinando o nosso cérebro. Se eu deixar para fazer isso só quando eu me sentir com vergonha, eu não vou conseguir, você não consegue, tá? A gente precisa ensinar o nosso cérebro um pouco antes, como se fosse um treino mesmo, né? Assim como os atletas treinam para a gente ter saúde emocional, a gente também tem que treinar fora das horas de estresse. Então, vão me dizendo, pessoal, gostou da técnica? Já me digam se vocês sentiram alguma coisa. Então, o que a gente está fazendo com essa técnica? A gente está dando para o cérebro segurança, a gente está juntos regulando e a gente está dando um outro caminho de lidar com esse desconforto que ele não sabe lidar. Quando você tiver essas situações aí que você vai escrever, que te causam muita vergonha, você vai fazer esse exercício, você vai respirar fundo, você vai dizer: essa sensação é de vergonha, eu não preciso sentir isso, eu estou seguro, eu posso ficar bem. Você vai trazendo segurança e vai fazendo, tem que respirar, tá? O respirar é para o corpo entender que houve uma mudança nessa memória que você tem aí. Porque quando a gente sente vergonha, se você for perceber, nossa respiração, ela meio que trava ou ela fica muito ofegante. Então, quando a gente muda a respiração, eu também estou reensinando o meu cérebro a ter um novo caminho para regular essa vergonha. E eu tô dando para ele uma recompensa. Eu não vou precisar ter compulsão logo depois da sensação de vergonha. Porque eu tô me acalmando sem ter... Tô dando uma recompensa de calma sem ter que dar qualquer tipo de compulsão para o meu sistema nervoso. Como comida, como bebida, como qualquer uma dessas coisas. Então, gente, é esse exercício que a gente começa a fazer. Ó, as minhas alunas estão aqui falando que elas passam pros pacientes dela. Ó, o pessoal chorou. Ô, gente, é de chorar mesmo, que bom, porque quer dizer que pegou aí, tá? Sintam-se abraçadas aqui online para quem fez. Toca mesmo na gente. Para quem chorou, quando terminar a live, faz assim, ó. Isso aqui dá muita segurança pro nosso corpo, que é um movimento de abraço. Essa técnica eu faço no projeto Equilibre-se várias vezes, para quem é meu aluno do projeto, a gente faz juntos lá, né, durante as aulas. Pode fazer esse exercício com crianças com 6 anos, pode, se fizer sentido para elas, se não você mesmo abraça elas e fala: você tá seguro. Mais fácil você abraçar e falar: tá tudo bem, você tá seguro, tá? E aí a gente vai fazendo esse processo aos poucos para ir regulando. Então, ó, a gente tem 1 minuto para acabar a live de hoje. Eu vou convidar vocês para tentar. Eu vou deixar ela gravada aqui pelo menos 24 horas. Passem para o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso hoje, quantas vezes vocês puderem, anotem esse passo a passo,
para que vocês consigam aprender a regular essa vergonha e sentirem o cérebro e o corpo de vocês um pouco mais seguro, tá? Porque ninguém merece viver na sombra, a gente merece viver na luz, né? Se jogando para o mundo mesmo, que o mundo não goste daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Ó, eu passo para os meus pacientes, eu sou aluna também, a Joana é minha aluna. Essas aqui vocês já podem se consultar com todas elas, tá? Pessoal, que bom que vocês estiveram aqui hoje, estou muito contente, espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar de raiva, frustração, né? Eu acho que é frustração. Alguém sabe? Alguém lembra do que a gente vai falar amanhã? Eu mudei toda essa agenda. Ansiedade e controle amanhã. Então, para você amanhã que tem ansiedade, que gosta de controlar, a gente vai fazer técnicas e entender a técnica no viés da neurociência. Da 1 a 1h30, Live Express, estou esperando vocês aqui. Mandem para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá? Porque é um conteúdo riquíssimo que pode ajudar a gente a salvar a nossa vida emocional. Beijão, tenha uma ótima tarde para vocês.